Tu trouxe essa outra apostila para pequena? A outra também? Não acabou a outra. Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 18, a gente vai brigar para tentar finalizar a bateria número 7 e já iniciar a bateria número 8, tá? Eu ia compartilhar com vocês uma coisa, vou compartilhar. Eu tô com um vício, mas um vício muito bom, eu espero que esse vício nunca me abandone, né? Eu não sei se eu falei para vocês, eu acho que sim, né? Alguns alunos que já me acompanham estão vendo um pouquinho que o meu cenário, né, tá diferente, porque eu dei uma modificada aqui no meu quarto, né? Nada demais. Tirei o guarda-roupa, comprei cama já é mesmo. Comprei uma mesa imensa, gente, 2,70 a medida da mesa. Então ela pega uma parede inteira assim, ó, né? E eu deixei o meu canto de estudo sempre pronto. Eu sempre digo assim que a gente tem que estar sempre pronto para, em condições de, né? E eu falei assim, se na polícia me ensina a ser assim, eu também vou ser assim, quer dizer, vou potencializar mais isso nos meus estudos. Então, pessoal, uma coisa que eu não sei nada de modo científico de estudo, até na minha mentoria, quando eu trato com o pessoal da mentoria, é tudo em cima da minha experiência, né? E eu ouvi mesmo, certa vez, de um mentor, ele é mentorando formado, fez curso e tal, e ele falou que a mentoria é dada em cima da sua experiência, então eu dou realmente em cima da minha. Então, uma coisa que tem dado muito certo para mim, tem me motivado cada vez mais a estudar, é ter o meu canto de estudo organizado. Eu tive, né, graças a Deus, a condição de vir comprar uma mesa bem grande. Claro, na OLX estava super barato, né? Mas do jeito que eu queria, parece que foi Deus. Falou, olha, tá aqui, ó, pá. E eu sempre mantenho meus livros, os meus códigos, né? Eu tenho aquele da Gispod, da Lei Seca, que vocês já viram, meus cadernos, lápis, tudo pronto. Então, tipo assim, é como se eu deito olhando para minha mesa. Eu acordo, a minha mesa tá ali. Aí ontem eu terminei a aula com vocês e do jeito que eu estava, eu continuei sentada. Gente, eu abri o Código Civil. Eu não gosto muito de direito civil, né? Já dá para perceber, eu gosto mais de direito penal, processo penal e tal. Mas eu abri e comecei a ler o código, a ler de forma assim, ó, frenética, igual como eu faço no processo penal. Ir rabiscando, riscando, escrevendo as palavras-chave maior, assim. Isso, eu comecei a perceber que eu já estou fazendo isso já tem quase uma semana, né? Quase uma semana. Então, me deu muito gás para estudar mais, né? Então, deixa o seu canto de estudo, não precisa ser algo estrambólico, mas assim, o seu canto de estudo tem que estar sempre à sua vista, sempre na tua visão. Então, eu acordo vendo que eu tenho que sentar ali, eu durmo vendo que quando eu acordar eu tenho que voltar a sentar ali. Meu material tem que estar sempre ali, próximo. Então, eu, por exemplo, eu vou ter que, como eu não tenho muito espaço mais, eu botei muitos livros meus no outro quarto, né? Mas eu já vou providenciar depois umas prateleiras para ficar na minha vista, para eu saber, porque depois você acaba esquecendo. Ontem, por exemplo, eu busquei alguns cadernos meus que estavam alguns cadernos meus que estavam no outro quarto, né? Deixei aqui próximo para eu ler. Olha, Karine, lá naquela quadro, né? Eu, eu, eu tinha feito, né, só até 50, só que ainda eu joguei lá no grupo a outra apostila, que tem até 80. Aí depois eu vou deixar lá no... É bom até me lembrar, para eu terminar de organizar esse slide e deixar completa a bateria oitava lá no Classroom, que eu acho que ela não está completa lá. Mas no grupo eu já encaminhei o material com ela até 80. Sem mais delongas, dica boa, dica compartilhada. Então, façam isso, mantenham o seu canto de estudo todo o tempo pronto para, em condições de, tá? Para você também estar pronto para qualquer coisa. Vamos lá. Vamos continuar. Opa, tela inteira não. Aqui, bateria. Eu acho que é. Não é a bateria 8 que eu quero.
Vê aí, eu acho que abriu a bateria 8, né, para vocês? Aí na tela. Deixa eu parar de apresentar aqui e botar de novo. Aqui. É a bateria 7. Nós iniciamos, então, aqui, nós já estamos em qual exercício? Exercício número 68, né? Vamos lá para o exercício número 68. Eu acredito que é 68. Isso mesmo, tá aqui. Diz o seguinte, 67 nós paramos, não foi? Não, é 67, então, isso mesmo. Questão número 67. Diz o seguinte, a questão número 67, tá, pessoal? Sobre as prisões disciplinadas pelo Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Diz a primeira, a letra A. Se a infração for afiançável, a falta da exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. Vamos lá, letra B. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia, tá? Em qualquer dia, corrido e a qualquer hora, excluídas as restrições relativas à inviolabilidade de domicílio. Letra C. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, este encaminhará ofício à autoridade policial da jurisdição do acusado e determinará o cumprimento do mandado por comunicação postal, facsímile ou digital. Lembra lá, pessoal, que se ele estiver fora da comarca, ele for fazer por precatória, ele só vai lá procurar, né, o juiz daquela comarca, pedir o cumpra-se, né? Saiu da aula e apareceu. Ocorreu um problema, tente novamente. Faça isso, tente novamente. Vocês ouviram? Davi chega aqui e fala, mãe, saiu da aula, disse que aconteceu um problema e diz, tente novamente. O que eu faço? Tente novamente. Então, olha lá. Aí ele diz, quando o acusado estiver no território nacional fora da jurisdição do juiz processante, esse vai encaminhar um ofício à autoridade policial de lá? Não, ele pode ir lá, fazer o cumprimento, mas ele vai ter que procurar a autoridade policial, a autoridade judiciária de lá, pedir o cumpra-se na carta precatória, assim que funciona. Letra D. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E olha a letra E. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, não poderão colocar em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida. Ontem, nós falamos que nessa situação do cumprimento por carta precatória, né, a autoridade, ela pode ficar em dúvida a respeito do mandado. Só que ela vai poder pedir a legitimidade do mandado, mas não vai poder obstar a diligência. Lembram disso? Sim ou não? Deixa eu ver se eu acho o artigo. Alguém consegue achar o artigo aí, por favor? Ver qual é o artigo que nós falamos disso. Garantia. Alguém acha? Daqui a pouco a gente vai achar, porque a gente leu tudo. Aí depois não acha, né? Depois a gente acha qual foi o artigo. Se alguém achar aí no material primeiro, eu agradeço. Mas olha só, qual que é o gabarito da 67, pessoal? O que nós deveríamos marcar na 67? Diga aí para mim. Letra D. Olha lá. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
tá aí o que nós já trabalhamos desde o começo, tá, pessoal? Desde o começo. Vamos lá, questão número 68. Letra Questão D número é saber. D de, deixa eu ver, de Deus, né? Falar de doido, mas não, D de Deus. Né? Bom, aqui, ó, pessoal, artigo 250. Tá bem aqui o artigo 250, dá uma olhada. Vê o que tem lá. Alguém lê aí para mim. Lê aí, Ana Cristina, o artigo 250, achei. Eu sempre sei, eu passei por esse artigo, só não me lembro qual que é o número. Não importa lembrar o número, importa que eu lembro que está escrito, é isso que vocês têm que fazer. Vai lá. 250. Aham. É o 250? Isso. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando para o fim de apreensão forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Leia o Beleza. restante? Não, agora você vai lá ler para mim o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas e que nas referidas diligências entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência. Beleza. Tá aí, né, pessoal? Então, nós falamos lá, ele pode até duvidar da legitimidade, ele pode exigir prova, desde que ele não frustre, né? Desde que ele não frustre a diligência. Vamos lá, questão número 68. Questão 68 diz o seguinte: sob prisões, liberdade provisória e medidas cautelares diversas da prisão, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Como que eu faço aqui, né? Acho que eu não consigo modificar isso. Como que eu faço aqui aquela história, né? Primeiro, é tudo que está lá no artigo 302, né? Você vai lá para o artigo 302. Se você já tiver entendido o 302, está tranquilo. Se não, eu faço assim. Eu sempre coloco flagrante próprio, impróprio, presumido. Primeiro ele é perseguido, para depois ele ser encontrado. Entendeu? Então, no próprio, tá tranquilo, né? Ele tá cometendo, acaba de cometê-la. O meu negócio é o impróprio, segundo aqui, e o presumido. Primeiro ele é perseguido, depois ele é encontrado. Então, no flagrante impróprio, ele é perseguido logo após, tá? No flagrante presumido, ele é encontrado logo depois, tá certo? Então, pensa sempre assim. Flagrante próprio, impróprio, presumido. É o PIP, tá? Eu monto assim. É o PIP. Próprio, dá uma olhada em mim aí, que eu estou gesticulando. Próprio, impróprio, presumido. O próprio eu já sei, eu vou brigar com esses dois. Primeiro eu sou perseguido, para depois ser encontrado. Então, no flagrante impróprio é que ele é perseguido. No flagrante presumido, ele é encontrado. A letra A está certa ou está errada? Errada. Errada. Muito bem. Alguém lê aí para mim a letra B, por favor. Recebido o auto de prisão em flagrante pelo juiz, ele deve aguardar a manifestação das partes. Vamos lá. O que vai acontecer quando o juiz receber o auto de prisão em flagrante, pessoal? Quando chegar para o juiz o auto de prisão em flagrante. O sistema vai estar lá no artigo 310. Luana, meu amor, leia para mim o 310. Cadê Artigo Luana? 310, né? Isso. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado, constituído ou membro da Defesa Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentamente, O quê? relaxar a prisão ilegal
Ou, 2. inciso segundo, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presente os requisitos constantes no artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou, inciso terceiro, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Beleza. Então, obrigado, meu amor. Quando recebida a prisão em flagrante, o juiz não vai aguardar a manifestação das partes. A gente volta aqui na letra A da 67. Essa letra A da 67 caiu numa prova que eu fiz para juiz do Mato Grosso do Sul, o ano passado, tá? Se a infração for uma infração de crime e for um crime inafiançável, não precisa apresentar o mandado logo de cara, tá? Mas você vai ter que apresentar o preso perante o juiz logo em seguida, porque às vezes você está sem o mandado, tá? Então, toma muito cuidado, porque quando a infração, ela for, se tratando de infração inafiançável, a prisão pode ser realizada sem a apresentação do mandado. Todos os outros crimes, não. Mesmo que você saiba que tem o mandado de prisão, entendeu? Está sem o mandado ali, não cumpre não, tá? Não cumpre não. Vai atrás do mandado, fica vigiando a pessoa, porque você não pode cumprir. Agora, se for um crime inafiançável, você pode cumprir sem a realização do mandado, e aí o preso vai ser imediatamente apresentado à autoridade que tem expedido a ordem de prisão, tá? Vamos lá. Letra C. Tem-se o denominado flagrante presumido, vamos ver de novo, PIP, né? Próprio, impróprio, presumido. Repete aí comigo. Primeiro ele é perseguido, para depois ser encontrado. Então, presumido, eu preciso que ele seja encontrado, correto? Tem-se denominado flagrante presumido se o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. O gabarito da nossa questão, qual é a letra C? Tá correta, tá? Olha a letra D, vamos ver mais ou menos por que ela tá errada, né? O réu afiançado não terá outras obrigações a cumprir, exceto de comparecer a todos os atos do inquérito policial. Não, né, pessoal? O réu afiançado, ele pode cumprir as medidas cautelares diversas da prisão. Entendeu? Além da fiança, ele pode ser determinado a ele que cumpra outras medidas cautelares. Letra E. Suspensão do exercício da função pública não pode ser aplicada como medida cautelar diversa da prisão? Pode sim, né? Artigo 319, ele fala lá, inciso 6, são medidas cautelares diversas da prisão, suspensão dos direitos do exercício da função pública ou atividade de natureza econômica. Gabarito, letra C. Vamos lá para 69. Vamos ver aqui a questão número 69. Estamos acabando essa nossa bateria. Acerca das prisões cautelares, assinale a alternativa incorreta. O juiz não poderá revogar a prisão preventiva de ofício. Se no correr do processo verificar a falta de motivo que a subsista, pessoal, o juiz pode sim. Ele pode, lembra que eu falei que é uma das poucas coisas que o juiz vai poder fazer de ofício agora, é revogar a prisão preventiva quando ele verificar que no processo não subsiste mais motivo? É o que está lá no artigo 316. Luana, leia aí o artigo 316 para não sair da nossa cabeça. Leia aí, meu amor. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Beleza. Então, a 69, nosso gabarito é a letra A. Vamos ver aqui, as outras estão todas corretas. Eu amo estudar quando eu tenho questão assim. Por quê? Porque daí eu corrijo ela e todas as outras eu já copio e colo lá no meu resumo, que é para eu poder estar o tempo todo lendo, né? Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais, seus agentes deverão, essa questão sempre cai, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Olha a próxima. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime de suficiente de autoria. Eu tomaria um pouco de cuidado com essa questão, porque ela teve uma modificação na redação dela, tá, pessoal? Porque ela, lá na redação, agora com a modificação do pacote anticrime, a
lá depois de indício de autoria, ele colocou o seguinte: e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão, beleza? Olha a letra D. A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao MP, às famílias do preso e à pessoa por ele indicada, tá? E os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, tá? Show. Vamos lá, questão número 70. Diz o seguinte: a respeito das prisões cautelares e assuntos a elas relativos, assinale a alternativa correta conforme o direito processual brasileiro. Letra A. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem, serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao MP, à família do preso e à pessoa por ele indicada. Pessoal, tá certo ou tá errado isso daí? A gente acabou de falar sobre ela. E lembra que nós falamos de comunicação? A comunicação ela é sempre imediata. Artigo 306. Vamos ver aqui a letra B, tá? Não havendo autoridade no local onde for efetuada a prisão, o preso será custodiado na cadeia pública local até que se encontre o magistrado competente para ouvi-lo em juízo, respeitando o prazo máximo de 30 dias corridos. Oh, meu Deus, não pode, né? Olha lá o artigo 308. Vai lá. Karine, leia aí o artigo 308, por favor. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Show! Então, vou ter que pegar. Geralmente isso acontece, vai acontecer muito aqui no Pará, gente. Por exemplo, você vai ser lotado em Curuá, né? Quem aqui vai querer ser lotado em Curuá? Vai querer ser lotado em Curuá, né? Curuá geralmente não tem magistrado. A comarca mais próxima é Alenquer. Prendeu lá, tem que apresentar ao juiz de Alenquer. Boa, Luana, qualquer lugar, isso mesmo. Curuá é tranquilo, assim, é muito bom. Tenho uma amiga, grande amiga, ela trabalha comigo hoje, que o primeiro lugar que ela trabalhou foi Curuá, a Érica. E ela a população lá é extremamente alucinada com a Érica, porque ela fez um trabalho maravilhoso lá, viu? Maravilhoso. Vamos lá. C. Considera-se em flagrante delito quem cometeu o crime que tenha deixado vestígios dignos de exame de corpo de delito, pelo amor de Deus, vou nem comentar. Qualquer adulto do povo, as autoridades policiais e seus agentes deverão, não é qualquer do povo, não falou se é adulto, não falou se é criança, não falou nada disso. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal ou imediatamente convertê-la em prisão temporária. Não, a possibilidade de conversão é em prisão o quê? Preventiva, tá? A possibilidade de conversão não é em prisão temporária, é preventiva. Vamos ver aqui agora da comunicação dos atos processuais. Rapidinho essas questões aqui, elas são muito fáceis, né? Vamos lá para o artigo 351. Eu não sei se está no programa de investigador, pessoal. Será que está? Eu estava com o programa de investigador aqui, deixa eu só dar uma olhada. Quem está com o programa fácil aí de investigador? Eu estou com ele aqui mais ou menos. Aí eu estou, vamos lá. Só para eu olhar, eu estou aqui com o da concurseira Belém, porque eu não sou besta, que ela já deixou tudo organizado. Processo penal. Tem sim, tá? Deixa eu ver, citações e intimações. Com certeza tem. Vamos lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada no nosso material aqui. Volta. Artigo 351, tá? Até 369, citação. 370 só até o 370. Então, vamos dar uma olhada primeiro lá no nosso Código de Processo Penal, tá? Nosso Código de Processo Penal. Olha aqui o artigo 351. Gente, o artigo 351 diz o seguinte: a citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz. Primeiro, deixa eu só botar aqui para vocês. Vou botar um documento lá no Word. Deixa eu botar aqui o novo, para a gente conversar aqui.
Eu costumo falar quando eu estou dando aula, né? Deixa eu inserir. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Olha só, pessoal. Alguém pode desligar o microfone, por favor? Alguém ligou aí. Deixa eu ver quem foi. Não, ninguém se acusa nesse momento. O documento do Word está aberto aí para vocês, pessoal? Sim ou não? Está aberto? Sim? Beleza. Olha só. Quando acontece o crime, pessoal, cria para o Estado, né, o poder dever de averiguar, e ao criar o poder dever de averiguar, a possibilidade de aplicar o jus puniendi, né, que é o poder dever de punir, certo? Eu nunca falo que cria para o Estado o poder dever de punir, eu não gosto disso. Cria para o Estado o poder dever de averiguar. E chegando numa conclusão, aí sim, punir, tá? Para a formação do processo, o processo ele só pode iniciar, pessoal. Ele vai começar aqui, vamos lá, o juiz, né? Vou colocar aqui bem bacana, aqui no meiozinho, o juiz. Aí, à direita do juiz, né? Eu só não sei qual vai ser a direita aqui, olhando por esse meu ângulo, né? O Ministério Público, tá? Ou seja, como que vai funcionar isso? Dá uma olhada. O MP, ele oferece a denúncia. E aí o juiz vai e recebe a denúncia. Nesse momento, nós já temos aqui a formação deste lado direito do processo já formado. Só que para eu poder iniciar mesmo o processo, o meu lado esquerdo precisa estar presente também, que é o réu. Enquanto o réu não estiver presente, pessoal, o processo não pode ser dado início, tá? E isso vai se dar, a presença do réu só vai acontecer quando eu estiver diante da citação, tá? Quando o réu for citado. Então, preste atenção aqui, que eu vou tentar fazer aqui para vocês mais ou menos o procedimento do processo. Era melhor eu estar com o meu tablet, que eu faria melhor. Preste atenção aqui, olhando aí na sua tela. É igual, tem 400%, tá louca? Tá? Presta atenção. Eu vou ter aqui a denúncia, certo? Aí o juiz, ele tem que oferecer, perdão, o MP, ele tem que oferecer a denúncia, ok? Aí vai chegar para a mão do juiz. O juiz, ele vai ter duas opções, tá? O juiz, ele vai ter aqui, ó, duas opções. A primeira opção do juiz, pessoal, vai ser rejeitar a denúncia. O juiz, ele vai rejeitar a denúncia quando ele não vê presente, né, os requisitos lá do artigo 41, né? Os requisitos lá do artigo 41. Quando ele fala, ó, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, classificação do crime e, quando necessário, rol de testemunhas. Se o juiz verificar que eu não tenho, né, essas situações, ele pode rejeitar a denúncia. Só que aí também, pessoal, o juiz, se verificar que está tudo presente, ele pode receber a denúncia. Tá? Então, ele vai poder receber a denúncia. Então, essas são as opções do magistrado, certo? Vou colocar aqui a setinha de novo, para facilitar aqui a nossa vida. Show? Quando o juiz recebe a denúncia, pessoal, ele determina que seja realizada a citação. Por quê? Porque a citação é aquele lá no processo civil que a gente vai chamar de chamamento ao processo. Mas nós não vamos chamar, né, não é a mesma coisa do processo civil. A citação é o primeiro contato que o réu vai ter dentro do processo para ele poder ingressar como parte. A citação, ela só acontece uma vez, tá? É onde o réu vai entrar no processo. E ao ser citado, o processo dá início. Então, a formação da tríade processual vai se dar com a citação, tá? Então, eu vou trabalhar aqui agora somente a citação. Porque eu posso falar, é ela que cai na tua prova. Oh, meu Deus, fez merda aqui.
é ela que vai cair na tua prova. Tá? Então, vamos falar aqui da citação. Beleza? Se eu tivesse numa lousa, ficava tão mais fácil, mas não tem problema aqui, vai ficar bom. A citação, pessoal, lá no artigo 351, ela diz que ela tem que ser pessoal, tá? E ela tem que ser feita por mandado, tá? Lá no mandado, o que vai precisar ter no mandado? Olha o artigo 352. O mandado de citação indicará, olha lá, o nome do juiz, o nome do querelante às ações iniciadas, o nome do réu, ou, se for necessário, seus sinais característicos, residência, se for conhecida, a finalidade da citação, o juiz e o lugar, o dia, a hora em que o réu tiver que comparecer, e a subscrição no escrivão e rúbrica do juiz, tá? Aí, olha só. A ideia aqui, a citação, pode ser que ela venha acontecer, sim ou não, tá? Pode ser que consiga citar o réu e pode ser que não consiga citar o réu. Beleza? Vou colocar aqui de novo uma seta para cá e vou colocar aqui de novo uma seta para cá. A problemática, pessoal, vai existir quando eu não conseguir citar o réu pessoalmente. Se eu conseguir citar o réu pessoalmente, aí eu vou, né, dar prosseguimento à dilação probatória. O réu vai apresentar resposta à acusação. A ideia é... Aí mesmo assim, ó, eu vou mostrar para vocês, ainda tem duas opções aqui. O réu devidamente citado, olha aqui, presta atenção. O réu devidamente citado, ele tem que apresentar resposta à acusação. Então, beleza, faz de conta que sim, ele apresentou resposta à acusação. Deixa eu pegar aqui, diminuir bem aqui. Resposta à acusação. Beleza? Só que pode ser que o réu devidamente citado, ele não apresente resposta à acusação. Olha só. Pode ser que ele não apresente resposta à acusação. Se ele não apresentar resposta, vamos ver aqui, ó. Se ele apresentar resposta à acusação, show. Vai ser dado continuidade aqui. Vou pegar aqui. Audiência de instrução e julgamento. Show, tranquilo. Pauta A e J. Audiência de instrução e julgamento. Deixa eu aumentar aqui só para ficar bom de vocês verem. Um pouquinho. Deixa eu ver se eu modifico aqui a página. Orientação, paisagem. Assim vai ficar melhor, talvez. Isso. Deu para dar uma melhoradinha, né? Agora, se o réu não apresentar a resposta à acusação, pessoal, aí vai ser nomeado advogado para poder apresentar a resposta à acusação. Tá? Vai ser nomeado advogado para apresentar a resposta à acusação. E aí, apresentada a resposta à acusação, aí nós vamos para a audiência de instrução e julgamento. Se o réu faltar na audiência de instrução e julgamento, pessoal, vai ser decretada a revelia dele, tá? Vai ser decretada a revelia, se ele faltar. A revelia lá do artigo 367, vai lá para o artigo 367, para vocês verem. Só uma coisa. Diz, o processo seguirá sem a presença do acusado que citado, olha lá, vê que tudo aqui, eu coloquei ele citado, tá vendo? Ele está citado aqui, ó. Citação, sim. Então, olha, através da citação ele foi citado, sim, tá? Ele apresentou resposta à acusação, beleza, seguimos para a audiência de instrução e julgamento, tá? Ele citado, sim, não apresentou resposta à acusação, é nomeado um advogado para ele, geralmente nomeia-se a defensoria pública quando se tem defensoria pública no local. Tem locais que não tem defensoria pública, aqui no Pará vocês vão se deparar muito com isso, tá?
muito, 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 e aí vai para a audiência de instrução e julgamento. Se o réu comparecer na audiência, tranquilo, vai ser dado possibilidade para ele dele se defender. Se ele não aparecer, vai ser decretado a revelia. Então, vou colocar aqui para vocês verem, olha. Se o réu, vou colocar depois de aqui, o réu não compareceu na audiência, réu não comparece. É decretado revelia do artigo 367, tá? Decretada aqui a revelia do artigo 367. Seria bom você colocar aqui para acompanhar. Se você não estiver acompanhando junto comigo a montagem desse esquema, você não vai entender. Entendeu? Melhor botar aí. Aí, olha só. Então, aqui tá tranquilo, né? Depois da audiência de instrução e julgamento, estando ele presente ou não, a sentença vai ser proferida, tá? Depois disso daqui, tranquilo. Agora, a problemática vai vir quando ele não for encontrado para citar pessoalmente, tá? Só que eu vou ter duas opções para ele não ser encontrado pessoalmente. E eu vou te dar aqui as duas. Vou puxar aqui esse não mais para baixo, para eu ter mais espaço, tá? Olha só. Se ele não for encontrado para ser citado pessoalmente, pode ser em razão de dois motivos, tá? Dois motivos. Ou porque ele está se escondendo, tá? Ou porque o réu está se escondendo do oficial de justiça, beleza? Ou porque o outro motivo, vou colocar aqui embaixo, ele não foi encontrado pelo oficial de justiça. É duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Tá? São duas coisas bem diferentes isso aqui. Tá dando para vocês enxergar esse esqueminha aí, gente? Sim ou não? Tá tudo bem até aí? Falem comigo. Alguém, por favor. Tá, professora. Tá, né? Tá acompanhando. Então, olha só. Se ele não for encontrado para citação, porque ele está se escondendo do oficial de justiça, vou aumentar aqui, porque eu acho que eu também abacalhei o coreto, né? Deixei muito pequeno. Vou aumentar aqui. Porque ele está se escondendo do oficial de justiça, aí o oficial de justiça vai falar o seguinte, olha, vou fazer a tal da citação por hora certa. Vou fazer aqui, então, a citação por hora certa. A citação por hora certa, pessoal, ela tem a mesminha validade da citação pessoal, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Olha aqui o artigo 362, vou até colocar aqui, artigo 362, que é o da citação por hora certa. Que é o da citação por hora certa. Alguém lê para mim aí o artigo 362, por favor. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil. Como que aconteceu? Nós tivemos uma modificação aí em que antes da citação por hora certa, o oficial de justiça ia lá na primeira vez. Ele enxergava um vulto de uma pessoa muito parecida com a descrição de como era o réu. E aí a mãe do cara falava assim, não, ele não tá. Ele tá trabalhando. Ah, que hora que ele chega? Eu não sei. Aí o oficial de justiça fala assim, beleza, eu vou vir aqui amanhã. Tá? Minha primeira vez, vou lá mais uma vez. Chegava lá e falava assim, ele não tá? Não, beleza. Vou lá depois.
Ele determinava que ele fosse 3 vezes à casa do cara. E na terceira vez, ele informasse que no quarto dia ele iria lá, tá? Ele iria lá para citar ele na hora certa. Tipo assim, aviso fulano que eu estou vindo aqui amanhã, meio-dia, e é que é para ele estar aqui. Entendeu? Só que agora a gente faz lá no processo civil. Ele vai 2 vezes, na segunda vez ele avisa e na terceira ele vai e cita. Abre lá o seu Código de Processo Civil, no artigo 227, CPC, artigo 227. Gente, eu confesso para vocês que se tem um código que eu quase nunca abro na minha vida, é 227, é o Código de Processo Civil, e eu vou me arrepender tanto nisso, porque vai cair na minha prova, só que eu vou destrinchar esse código aqui. O meu problema de ler o código é que eu leio o Código de Processo Civil e eu não entendo. Vocês acreditam? Eu não entendo. Olha, eu vou ter que assistir videoaula do Processo Civil. Olha só. Código de Processo Civil 227, né? Ah, mas mudou. Qual que é o artigo aí da citação no Código de Processo Civil no Código Novo, gente? Alguém acha aí para mim? 238. Obrigado, gata. Tá vendo como eu falo? Olha aqui, ó. Vamos achar aqui a citação por hora certa, porque aquele lá era do Código Antigo, né? Deixa eu ver aqui. Citação pessoal 242. Deixa eu ver. Citação pelo correio 247. Aqui, 252, tá? Quando por 2 vezes, antes o Código de Processo Civil anterior falava que era 3 vezes, na quarta ele iria. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou sua falta qualquer vizinho de que no dia útil e imediato voltará a fim de efetuar a citação em hora e dia designado. Então, a citação por hora certa no processo penal é realizado nos moldes do artigo. Coloque aí no seu próprio CPC, no Código de Processo Penal, que não é o artigo 227, que é o artigo 252. Não é porque está errado, é porque o legislador não arrumou aí o Código de Processo Penal depois da mudança do Código de Processo Civil em 2002. Tem muito tempo, tem pouco tempo, né? Não tiveram tempo ainda. Então, olha só, o seu justiça vai lá e diga, olha, eu vim citar o ciclano. Ah, ele não está aqui, ele está para o trabalho, ele está não sei o quê, show. Ele vai mais uma vez lá procurar ele. Estou procurando o ciclano para poder citar ele. Ele vê a moto do cara dentro de casa. A mulher dele fala, não, ele não tá aqui, ele tá pro trabalho, eu não sei que hora que ele volta, ele viajou, beleza. Aí, ele foi ou não foi lá 2 vezes? Foi, tá? Foi lá 2 vezes. Quando ele vai 2 vezes, olha lá, artigo 252, quando por 2 vezes o oficial de justiça tiver procurado, citando no seu coisa, havendo suspeito de ocultação, ele vai intimar nessa segunda vez qualquer pessoa da família e vai dizer, olha, avisa ele que eu tô vindo aqui daqui 2 dias, meio-dia, para poder citar ele. O oficial de justiça chega lá nesse terceiro dia que ele mandou, o cara não tá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o mandado de citação e vai escrever, considerando que houve uma receio de ocultação do réu por parte desse oficial de justiça, que compareceu aqui no dia 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, e manteve essa desconfiança, intimou o senhor fulano de tal para que informasse ao réu que no dia 5 de fevereiro retornaria aqui. Ao retornar neste dia 5 de fevereiro, o réu não estava. Portanto, dou o réu por intimado na pessoa do seu irmão que estava na residência. A citação por hora certa, sendo realizada dessa forma, tem força de citação pessoal. Ou seja, aí vai acontecer isso tudo aqui, ó. Quer ver? Vou fazer isso aqui, pessoal. Vou fazer um negócio aqui para a ideia. Bora ver. Ctrl+C. Eu vou jogar bem aqui. Aí, isso aqui vai acontecer, ó.
Eu vou deixar pequenininho, porque vocês sabem bem o que está ali, né? Aí vai acontecer o seguinte, ó. Sim, e aí, se ele não, ó, a citação por hora certa realizou é como se eu tivesse citado ele pessoalmente. Aí sim, foi citado. Ele apresentou a resposta à acusação? Dá sequência na audiência de instrução e julgamento. Ele não apresentou? Nomeia um advogado para a resposta à acusação. Vai para a audiência de instrução e julgamento. Ele não se apresentou? Revelia do artigo 367. Deu para entender isso daí, sim ou não, até aí? Show, né? Agora, eu tenho uma outra problemática aqui. Pode ser que eu não tenha conseguido citar ele porque ele não foi encontrado pelo oficial de justiça. Olha aí. Ele não foi encontrado pelo oficial de justiça. Não, mas vai ficar pequeno porque ela é igualzinha essa aqui, ó. Quer ver? Fecha aí. Essa parte aqui, ó. Essas partes de sequência que tá pequeno é aquela mesma lá. É aquela mesma sequência, tá? Agora, olha só. Pode ser que ele não tenha sido encontrado pelo oficial de justiça. Quando ele não é encontrado pelo oficial de justiça, ou porque ele se mudou e não informou o endereço, tá? Ou porque ele, enfim, ninguém sabe onde ele mora, né? Ou porque não tem o endereço para cumprimento de mandado, aí vai ser determinado a citação por edital, tá? Então, vai ser determinado aqui, deixa eu puxar aqui, vai ser determinada a citação dele por edital. Muito cuidado, não confunda, porque vai vir na sua prova fuderosamente isso daí. Citação por edital. Das duas, uma, pessoal. Na citação, a citação por edital, olha aqui, artigo 361. Vou colocar aqui o artigo 361. Karine, meu amor, leia para mim o artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Beleza. Quer dizer que no Diário de Justiça do Estado, né, do Pará, vai ficar saindo durante 15 dias, tá? Durante 15 dias lá um edital de citação. E o que vai ter que ter no edital de citação? Olha lá o artigo 365. Presta atenção. Lá no artigo 365 diz: o edital de citação indicará, cai em prova, tá? O nome do juiz a que determinar, o nome do réu, ou se não for conhecido, seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do local. E o fim para que é feita a citação. O juiz, o dia e a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer, o prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver da sua afixação. Aí ele continua aqui, ó. O edital será afixado à porta ou edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver. Aqui entenda-se imprensa oficial. Devendo a fixação ser certificada pelo oficial de justiça que tiver feito e a publicação provada por exemplar de jornal ou certidão do escrivão, da qual consta a página do jornal com a data da publicação, tá? Tinha mais uma coisa aqui importante. Não, acho que era isso, tá? Beleza. Aí, durante 15 dias, vai ficar esse edital afixado lá, na porta do fórum, no Diário de Justiça Oficial, beleza. Passou esses 15 dias, eu vou verificar isso. Ele apresentou resposta à acusação? Aí é que eu vou verificar. Vou puxar bem aqui. Ele apresentou resposta à acusação? Porque depois da citação, vem a resposta à acusação, né? Se ele apresentou resposta à acusação, beleza. Vou puxar para cá. Se ele apresentou resposta à acusação, eu vou para audiência de instrução e julgamento.
Eu vou aqui para audiência de instrução e julgamento. Vou botar menorzinho, tá? AIJ. E agora, Fabi, se ele não apresentou resposta à acusação, eu vou nomear advogado para ele? Não, eu não vou nomear advogado para ele. A única possibilidade dele não apresentar resposta à acusação e eu nomear advogado é se ele tiver sido citado, tá? Aqui, neste caso, ele não foi citado. Ele foi citado por edital. Entendeu? Vou colocar aqui, citação por edital. Vou deixar melhor aqui, ó. Tá? A citação por edital, pessoal, é uma citação ficta. Então, eu não posso falar que eu citei ele pessoalmente. Tá? Beleza. Agora, deixa eu aumentar aqui, só para ficar melhor para vocês verem. Muito bem. No caso de apresentada a resposta à acusação depois que ele foi citado por edital, a gente já viu aqui, ficou fácil, né? Aí venho para a audiência de instrução e julgamento. E aí eu vou seguir esse mesmo panorama aqui, ó. Né? Ele veio, compareceu, tranquilo, não compareceu, decreto a revelia do artigo 367. Aí agora, se ele foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação, eu vou aplicar aqui o artigo 366. Eu vou aplicar o artigo 366. Ou seja, eu vou aplicar também aqui a revelia. Lembra que eu trabalhei com 2 tipos de revelia. A revelia do artigo 367 e a revelia do artigo 366. Na revelia do artigo 367, tá aqui, ó. Tá aqui. Revelia do artigo 367. Ele foi citado, teve a citação, só que ele não apresentou resposta à acusação. Isso é a revelia do artigo 366. Perdão. Ele não apresentou resposta à acusação, ou ele pode até ter apresentado resposta à acusação aqui, tá? Porque essa circunstância aqui vai se repetir em qualquer uma delas. Ele citado, ele não compareceu para ir para a audiência de instrução ou julgamento, tendo apresentado resposta à acusação ou não, né? Porque eu vou nomear advogado de qualquer forma, porque eu já coloquei ele dentro do processo. Se ele não comparecer a qualquer ato, revelia do artigo 367. Agora, quando ele não for citado, tá? Ele não for citado. Não quero, eu quero deixar aqui de verde. Só estou conseguindo coisar ou não, tá? Se ele não for citado, pessoal, e ele não... Por quê? Porque ele não foi encontrado, eu vou aplicar a citação por edital, tá? Citação por edital. Citado por edital, eu vou verificar. Se ele é o louco do edital e ele lê o edital, ele vai ver que lá ele foi citado. Se ele apresentou resposta à acusação, show! Audiência de instrução e julgamento. Se no dia da audiência ele não for, ele faltar, aqui de novo, eu vou aplicar a revelia do artigo 367. Tá aqui. Agora, vou botar até uma setinha aqui para não errar. Quero colocar... Não, dá para colocar até aqui do lado. Vou botar aqui, deixa eu pegar uma setinha para baixo. Fabi, é confuso, né? Nada, velho. A gente aqui é banando as coisas à toa. Aprendeu isso quando, Fabi? Fazendo 1 milhão de vezes. Agora, olha só. O cara, ele não foi citado pessoalmente, mas o motivo é porque ele não foi encontrado. Foi determinada a citação por edital e, mesmo assim, ele não compareceu no processo para apresentar a resposta à acusação. O que eu aplico? Revelia do artigo 366. Lá no artigo 366 diz o seguinte, vai lá no teu código. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, tá? Não comparecer nem constituir advogado,
serão suspensos o processo. Então, vamos lá, ver o que vai acontecer. Tá? Para cá. O que vai acontecer aqui? Eu vou suspender o processo e o prazo prescricional, tá? Suspende o processo e o prazo prescricional. Beleza? Eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho. Prescricional. Podendo o juiz determinar o quê? Que o juiz pode mais? Produção antecipada de provas, tá? Se for urgente e se for o caso, decretar prisão preventiva, tá? E se for o caso, decretar prisão preventiva, tá? Então, ele pode suspender o prazo prescricional, pode determinar a produção antecipada de provas e pode determinar ainda a prisão preventiva. Vou puxar para cá de novo para ficar um pouquinho organizado. Tentar, né? Tentar, pelo menos. Então, olha só. Nós conseguimos organizar tudo isso aqui. Eu vou diminuir aqui um pouco para ficar tudo na nossa tela. Presta atenção aqui para a gente reorganizar, tá? Opa, fiz merda. Isso. Presta atenção aqui, gente. Vamos ver se vai dar para a gente enxergar tudo. Já está copiado no seu caderno, né? Então, olha aqui. Tá pequeno, mas vai dar certo. Olha só. O juiz, quando o MP oferece a denúncia, tá? O MP oferece a denúncia. Fala. Não? Oferece a denúncia. Tá aparecendo grande aí? Vocês estão vendo a tela inteira? Tá dando para ver tudinho que tá aí aparecendo na tela, mesmo que esteja pequena, porque tá no seu caderno. Sim. Beleza. Então, acompanhe o raciocínio comigo. Olha lá. O juiz, ele vai oferecer a denúncia. O MP vai oferecer a denúncia, certo? O juiz tem duas possibilidades quando ele pega a denúncia na mão. A primeira delas é... Vai falando comigo aí. Pode ligar o microfone todo mundo que não vai me atrapalhar, não. Liga aí que a gente vai falando que é repetir. O juiz vai poder o quê? Rejeitar. Ou então ele vai poder... Receber a denúncia. Se ele escolher receber a denúncia, pessoal... Se ele escolher receber a denúncia, ele vai ter que determinar a citação. Porque é a citação que vai fechar o andamento do processo. É que vai possibilitar que o processo caminhe. É com a citação que a gente fecha-se a tríade processual. Entendeu? Enquanto ele não for citado pessoalmente, o processo empaca. E é o que acontece ali quando ele não é citado. Lá na citação por edital ele não aparece. Então, vamos ver aqui. Se ele conseguir realizar a citação, olha que sim, ele conseguiu, ele tem o prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação, tá? Ele tem esse prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação, beleza? Se ele apresentar, tranquilo. Olha o próximo quadrinho aqui. Audiência de instrução é julgamento. Audiência de instrução é julgamento, tá? Se ele não comparecer na audiência de instrução e julgamento, nós vamos decretar o que para ele, pessoal? Como é o nome? Olha aí. Fala comigo. Liga o microfone. Revelia. Mas a revelia, essa revelia do artigo 367, possibilita que o processo continue. Volta lá no artigo 367. Olha aqui. O processo seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixa de comparecer sem motivo justo. Tá vendo aí que ele foi citado pessoalmente lá? E ele não quis mais? O juiz vai falar assim, meu filho, você foi citado, você não veio, acabou. Eu vou te condenar do mesmo jeito. Entendeu? E depois eu só te acho para poder fazer tu cumprir a pena.
tá? Deixar sem motivo de... Oi? Uma pergunta. Essa revelia do 367, o juiz pode determinar a produção antecipada de prova e a prisão, decretar a prisão preventiva do 366? Então, Não, pode. não pode. Não, Não pode. não pode. Não. Vai seguir o Não tem processo. motivo. Entendeu? Sabe por quê? A prisão preventiva ela pode ser decretada para garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Se o réu não vir para dentro do processo para se defender, porque o depoimento dele é meio de prova para ele. Para o juiz não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu não preciso prender o réu preventivamente para ele poder comparecer no processo, porque isso não é conveniente para a instrução processual. Vai ser conveniente quando ele fizer o quê? Ele ameaçar a testemunha e a testemunha não comparecer para a audiência. Aí é interessante para a conveniência da instrução. Depois, o que o juiz pode fazer é o seguinte: esse cara foi citado pessoalmente, durante o processo ele não compareceu, eu decretei a revelia, e agora eu sentenciei ele. Só que agora ele sumiu. Aí eu vou decretar a prisão preventiva dele para aplicação da lei penal. Aí eu posso. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu agora? Show. Vamos lá. Aqui, foi citado, sim, tá? Sim. Só que ele não apresentou resposta à acusação. O que a gente faz? Nomeia um advogado para apresentar a resposta à acusação. Apresentou resposta, audiência, instrução e julgamento. Ele compareceu, beleza. Ele não compareceu, revelia do 367. Entendeu? Aí, olha só, aqui embaixo. Vamos lá. Juiz determinou a citação. O cara não foi citado. Eu tenho 2 motivos no código para eu não conseguir citar ele pessoalmente. Ou porque eu acho que ele está se escondendo do oficial de justiça, tá? E aí, se ele estiver se escondendo do oficial de justiça, aí determina a citação por hora certa. Qual que é o procedimento da citação por hora certa? Artigo 252 do Código de Processo Civil, né? Olha lá. Quando por 2 vezes, cuidado, porque antigamente era 3 vezes, ele tinha que ir 3 vezes, na 4ª vez ele citava. Agora não, ele vai 2, e nessa 2ª vez ele já avisa, tô vindo aqui amanhã, tá? Então, por 2 vezes, ele foi lá no oficial de justiça para procurar o citado. Cuidado, porque eu acho que pode ser cobrado na sua prova. Eu vou até colocar aqui até embaixo, ó, 2 vezes, tá? Porque aluno, para depois eu quero que vocês errem essa questão e depois achem essas 2 vezes aqui no teu coisa, tá? Entendeu? Eu quero que aconteça isso. Poxa, Fabi, porque aluno é bizonho demais. Mas vamos ver, olha aqui. Citou ele por hora certa. Não é, pastor? Eu falo para o senhor que a aluna, a imagem, o senhor sabe de quem, né? Não vou falar para o senhor estar aqui. Então, olha aqui. Cita ele por hora certa. Eu falei que a citação por hora certa, ela tem o mesmo peso da citação por edital, certo? Perdão. A citação por hora certa, ela tem o mesmo peso da citação pessoal. Aí eu vou pegar essa mesma coisa que eu coloquei toda aqui em cima. Apresentou resposta depois da citação? Sim, não apresentou, enfim. Agora, o que eu acho que costuma cair mais na nossa prova é essa parte de baixo aqui, né? Essa parte de baixo. Ele não foi citado pessoalmente porque ele não foi encontrado. Ele não foi encontrado, tá? Ele não foi encontrado. Vou botar aqui de vermelho, com a letrinha preta para não ter perigo. Olha aqui, ó. Ele não foi encontrado pelo oficial de justiça. Se ele não foi encontrado pelo oficial de justiça... não ficou. Tá ruim assim a cor, gente? Ficou ruim de vocês enxergarem? Não, eu ajeito lá. Não foi encontrado pelo oficial de justiça. Se ele não foi encontrado pelo oficial de justiça, gente, o que vai acontecer aqui? Eu vou determinar a citação por edital. A citação por edital, artigo 361, diz lá que é durante 15 dias. Durante 15 dias vai ficar rolando lá no Diário Oficial, né? Procurando fulano, vem pessoalmente, né? Tá. Ele não comparecer, aí deu a citação por edital. Ele apresentou a resposta à acusação, beleza, vamos para a audiência de instrução e julgamento. Se ele não compareceu, eu aplico a revelia do 367.
Vamos lá. Ele não foi encontrado pelo oficial de justiça, determinando a citação por edital, ele não apresentou resposta à acusação. Se ele não apresentou resposta à acusação, eu vou aplicar a revelia do 366. E aí, a revelia do 366, pessoal, caga o processo todo. Por quê? Porque o processo vai ficar parado, pegando poeira nas prateleiras do Poder Judiciário. Porque eu não posso começar o processo, eu não consegui fechar o triângulo ainda. Porque ele não foi citado pessoalmente. Nem com nenhuma citação que tem peso de citação pessoal. Aí, o que eu vou fazer? Para também não ajudar muito ele, eu vou suspender o processo, né? Vou suspender o prazo prescricional, porque eu também não vou deixar, né, a prescrição tá correndo e daí a pouco morrer, né? Aí, se o juiz achar que tem provas urgentes para ser produzida, ele produz antecipadamente, e se for o caso, ele decreta a prisão preventiva. E aí, deu para entender a citação? Não precisa saber mais nada de citação. Depois dessa explanação, foi perfeito. Obrigada, meu amor, obrigada pela parte que me toca. Eu gosto assim, eu gosto assim. Imagina a vergonha na questão dessa, Jesus amado. Luana, se tu errar uma questão dessa, tu diz para mim que tu não estudou, você não sabe nem quem é Fabi Pérez, viu? Quanto Se mais cair uma questão dessa, Luana, tu vai escutar a voz da Fabi falando no teu ouvido. É isso mesmo. Agora, Fabi, como que você lembra disso da tua cabeça? Primeiro, porque eu trabalhei com isso, né? Eu fui assessora de justiça criminal, então eu trabalhava com procedimento processual todo o tempo. E segundo, gente, porque eu já fiz esse esquema, eu acho que umas 50 vezes. Agora, o que você tem que pensar assim, Pamela, a Pamela é minha 01 no processo penal, né? Olha aqui. Pamela, existe alguma possibilidade de eu nomear advogado quando ele não foi encontrado? Não. Né, Pamela? Vocês estão vendo aqui? Sabe o que ele vai cobrar na sua prova? Presta atenção aqui, Pamela. Ele vai cobrar assim. João cometeu um crime de homicídio lá em Óbidos, interior do Pará. Tá? Aí, João, o MP ofereceu denúncia contra João. João não foi encontrado para ser citado pelo oficial de justiça, pois havia se mudado de endereço. Desta forma, o juiz determinou que fosse realizada a sua citação por edital. Passados 15 dias da citação por edital, João não apresentou resposta à acusação e não constituiu advogado. Pergunto-te, olha só, pergunto-te, deverá o magistrado nomear advogado para João para que este apresente resposta à acusação a fim de dar prosseguimento no processo? Certo ou errado? Não pode. Tá vendo aqui? Não tenho nenhuma seta que leva daqui do não citado para nomeação de advogado. A não ser que ele tenha sido citado por hora certa. Se ele não foi encontrado, não tem nenhuma seta que me leve aqui, tá vendo? Para nomeação para advogado. Então, tome muito cuidado. É uma questão correta da tua prova cair citação. Tá? Faça um print da tela, né? Aqui. Depois eu vou encaminhar isso aqui. Deixa eu salvar, né? Antes que dê problema, né? Já pensou, pastor? Você perca essa... Não faço mais nunca isso para vocês. Como? Já pensou se eu perco isso daqui, pastor? Não, nem pense nisso, nem sonhe. Jamais, jamais perderei isso para o senhor. Não é nem por causa de ninguém, pastor, é por causa do senhor mesmo. Eu creio. Não, eu vou mandar lá no grupo, eu vou mandar lá no grupo o coisa. Diga, Pamela. Eu vou mandar o documento. Diga, Pamela. Fala, Pamela. Prof, sobre o prazo da prescricional, a súmula 415. Lê aí a súmula 415.
Cadê? Melhor tu desligar teu microfone. Vou achar aqui a súmula 415. Espera aí, vou saber o que tu quer. Vai escrevendo a pergunta aí. Seus... Do STJ, é? Ah, tá. O período da suspensão do prazo prescricional é regulado pela máxima da pena combinada. Vocês querem aprender como que eu suspendo o prazo prescricional? Vou te ensinar. Pera lá. Opa. Como que vai funcionar aqui? Deixa eu abrir aqui um novo. Imagina que é a seguinte situação, né? Determinei aqui, vou colocar aqui o layout da página de novo, orientação. Foi determinado, então, aqui a revelia do 366, né? Revelia do artigo 366, né? Vou pegar bem daqui, ó. Tá? Eu vou determinar a suspensão do processo do prazo prescricional. Como que vai ser isso aqui, gente? Imagina a seguinte situação. O crime é um crime de homicídio, tá? Crime de homicídio, artigo 121. Vai lá no artigo 121 para mim, por favor, do Código Penal. Matar alguém, não é isso, pessoal? Pena 6 a 20 anos e multa, né? Então, a pena é de 6 a 20 anos e multa, não é isso? Muito bem. Eu vou lá no artigo 109 do Código Penal, que é o que trata sobre a prescrição. Vou lá no artigo 109 do Código Penal e ele vai me dizer o seguinte. Não precisava nem da súmula. A prescrição antes de transitar em julgado, salvo disposição, vai se regular pela pena máxima, tá? Então, eu vou ter que olhar aqui por o 20 anos, tá? Eu tenho que olhar aqui para o 20 anos, pela pena máxima. Então, eu vou olhar, vai prescrever em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. A pena máxima é ou não é superior a 12? Sim. Ou seja, o crime de homicídio prescreve em 20 anos, conforme artigo 109, inciso 1. Tá? Beleza. Agora, imagina o seguinte. Um crime aconteceu no dia 1 de janeiro do ano 2000, tá? O réu foi citado. Ele não foi citado, né? Vamos lá. Beleza. Ou seja, a ideia é que o crime prescreva, né, inicialmente, em 2020. Só que, olha só, se o crime ocorreu no dia 1/1 de 2020, de 2000, né? Aí, o juiz, ele suspendeu a prescrição. Aconteceu tudo isso, o trâmite do processo, até ele chegar aqui, né? Aconteceu isso aqui, ó. Ele tentou citar, não conseguiu, não foi encontrado, citação por edital passou 15 dias, não apresentou a resposta de acusação, determinou a suspensão do processo do prazo prescricional. Então, o processo, ele foi suspenso, vamos dizer que ele foi suspenso no dia 1/1 de 2004, tá? Ou seja, aqui determinou a suspensão. A suspensão do prazo prescricional vai se regular pela pena máxima. Ou seja, se é 20 anos aqui, é uma pena acima de 12 anos. Então, vai ficar suspenso por 20 anos. Ou seja, vai ficar suspenso até o dia 1/1 de 2024. Não vai contar a prescrição. Quando chegar no dia 1/1 de 2024, volta a contar a prescrição. Ou seja, quando eu suspendo de onde parou. Ou seja, eu tive aqui 4 anos, né? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Para 20 anos, que é o tempo da prescrição mesmo, falta 16 anos. Então, quer dizer que vai realmente prescrever somente, vamos lá,
Vamos, 2020... Não, 24 mais 16 dá quanto? 30, 40. 2040. É isso mesmo? 2040. Esse crime que aconteceu no ano... Tá certo as minhas contas aqui? Tá certo, acho que tá. Aqui. O crime aconteceu no dia 1/1 de 2020. Foi suspenso o prazo aqui no dia 1/1 de 2004, porque não achou. Eu vou suspender por 20 anos, ou seja, até 2024. É a chance que o Estado vai ter. Depois que suspendeu até 2024, o direito fala assim, olha, não é um prescritível. Eu te dei esses 20 anos para poder tentar achar ele. Tu não achou? Vou voltar a contar o prazo da suspensão. Então, como eu já andei 4 anos, então eu tenho mais 16 anos de prescrição, ou seja, vai prescrever em 2040. Então, 2024 mais 2016, 2040, prescreve de vez, tá? Então, isso é a prescrição, porque a prescrição é a perda do poder punitivo do Estado em razão do advento do tempo. O tempo passa e o Estado não pode mais aplicar a lei dele. E aí, o que vai acontecer? Se eu não achei ele para ser citado, eu vou suspender o processo? De nada adianta eu suspender o processo se eu não suspender a prescrição, porque suspende o processo, a prescrição corre, meu amigo. 2020, morreu. Eu falo, não, vai ser muito bom para ele eu suspender. O que eu faço? Suspendo a contagem do prazo da prescrição. Só que eu não posso suspender para sempre, porque ele não é um crime. Não é isso? Eu não posso, ele não é imprescritível. Então, eu vou suspender pelo prazo da prescrição, lá do artigo 109, considerando a pena máxima. Entendeu? Então, eu suspendo aí 20 anos. Suspendi os 20 anos. Passou os 20 anos, eu não encontrei o cara, volta a contar a prescrição para o Estado. Para o Estado, ó, já te ajudei com 20 anos. Você já tinha dado 4 anos, né? Seu crime prescreve em 20. Então, você ainda tem esses 16 anos para achar ele e aplicar a lei para ele. Se tu não achar, meu filho, aí morreu, acabou para você. 2040, acabou suas possibilidades. Beleza, senhores? Sim ou não? Vamos lá para o nosso exercício. Vamos ver aqui o artigo 71. Perdão, questão número 71. Diz o seguinte, a questão número 71. Se tu errar essa aí... Opa, já voltou? Ah, não, eu tenho que voltar aqui e compartilhar. Espera lá. Show. Questão número 71. Já aparece aí para os senhores? Confirmem. Sim. Beleza. Deu para entender tudo que eu falei até agora, né? Essa explicação assim gigantesca. Isso aí é até bom para advogado criminalista. Faz um mapa disso aí, aí ele vai saber rapidinho o que ele tem que fazer. Cola na tua parede. Mas se bem que a Pâmela já deve ter feito 50 vezes isso. Eu acho que eu já dei 50 aulas para ela disso. Vamos lá. Dar-se-á a formação completa do processo quando? Ai, meu Deus, se tu errar essa daí, dá a tua vaga para o outro. Quando vai ter a formação completa do processo? Me Letra diga, D. Letra D, da citação do acusado. Ó, coisa linda. Artigo 363. Obrigada, tá, gato? Obrigada de nada. Opa, vamos lá. Aqui, ele vai tratar da fase de instrução, né? Artigo 399 até o artigo 405. Bem decoreba, tá, pessoal? Cadê meu Código de Processo Penal? Sumiu. Bem decoreba. Ele está querendo saber o procedimento comum. Vamos lá, 399. Vamos lá, 399. Que ele já trata do procedimento, né? Ó. O procedimento comum será ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, né? Aí ele fala, no processo comum ordinário, na audiência de instrução poderá ser inquiridas até 8 testemunhas.
arroladas pela defesa e até 8 testemunhas arroladas pela acusação, compreendidas aquelas que deixarem de prestar compromisso. Tratando-se de crimes contra a honra, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes a oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecerem em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos advogados, não se lavrando termo. Gente, essa daí eu nunca esqueço na minha vida. Vou contar uma história bem pequenininha para vocês. Quando eu tirei minha OAB, eu fiz um direito administrativo, né? Então, eu não sabia nada de outra coisa. Até para fazer uma ação de alimentos, eu tive que pedir ajuda, porque eu não fui estagiária na faculdade. Eu não fiz escritório de advocacia. No meu NPJ eu estava grávida, então os professores passaram muito pano para mim e tal, eu trabalhava muito. Então, eu não tinha prática, né? Aí, uma moça sofreu alguma coisa de crime contra a honra e me chamou, né? Pode me acompanhar na audiência? Eu falei, posso. Quando eu cheguei na audiência, o juiz pediu para eu sair da sala. Aí, na hora, eu fiquei na minha cabeça, eu falei, por que o juiz pediu para eu sair da sala? Eu sou advogada. Mas ainda bem que eu não retruquei, que senão eu ia passar vergonha, né? Porque isso acontece nos crimes contra a honra, gente. Quando, no primeiro momento dos crimes contra a honra, antes do juiz receber a queixa, ele chama as partes para tentar uma reconciliação, entendeu? Ouve cada uma separadamente. E isso fora da presença do advogado, tá, pessoal? Por isso que o gabarito aí é a letra C. Mas vamos dar uma olhada aqui nas outras. Olha aqui, ó. Deixa eu ver ainda mais o que tem. A denúncia ou a queixa será rejeitada caso falte justa causa para aplicação da pena? Não, lá do artigo 41 que ela vai ser rejeitada, quando não tiver os requisitos, tá? O tempo de alegações finais orais da acusação e da defesa é de 20 minutos, prorrogável por igual período. Vamos dar uma olhada aqui, então, lá nos artigos 399 a 405. Olha o que ele fala aqui, ó. Recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará dia e hora para audiência ordenando a intimação do acusado, de seu defensor ou MP. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar a sua apresentação, tá? Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, tá? Coloca isso daí. Não quer dizer que tenha um prazo para instrução e julgamento, mas ela coloca algo ali entre o que seria razoável, tá? Proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. As provas serão produzidas numa única audiência, que é o que a gente chama de audiência una, né, pessoal? Olha aqui o artigo 403. Vai lá no artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais no prazo de 20 minutos. Ou seja, acabou a instrução e julgamento, onde ouviu todas as testemunhas, é a hora das partes convencerem o juiz. E aí eles vão ser chamados memoriais finais, né? Então, agora tenta me convencer, né? Aí, o MP fala, olha, doutor, a testemunha tal falou isso, isso e isso, a tal falou isso, então eu pugno pela condenação do réu. E tem 20 minutos para fazer isso, alegações orais, tá? Pode ser prorrogável por mais 10 minutos, ok? As duas partes vão ter isso. Então, aqui, quando ele falou de alegações orais, é de 20 minutos prorrogável por igual período? Não! É de 20 minutos prorrogável por mais 10, tá, pessoal? Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Procedimento, né? Olha aqui no artigo 394, volta lá no artigo 394. Ele fala, o procedimento será comum ou especial. Aí ele fala, o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Aí ele vem me dando, isso daqui você vai ter que decorar, não adianta. É esquematizar e botar na sua cabeça. O procedimento ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos. Olha aqui, deixa eu ver. Ele falou lá em cima, né? O procedimento comum será ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou inferior a 4 anos, não, né? É quando a sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos, tá? Olha o procedimento sumário. Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for inferior a 4 anos.
Então, seria aí na letra A, para estar correta, o procedimento sumário. O procedimento sumaríssimo, que é o que está no inciso 3, é o que é lá no Tribunal do Júri, ó, no Juizado Criminal, Lei 9.099, tá? Olha aqui o artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação, para responder à acusação no prazo de 10 dias. Olha aí o que eu falei lá da resposta à acusação. Ele vai à resposta à acusação no prazo de 10 dias, tá? O parágrafo único fala, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir no comparecimento pessoal do acusado ou do defensor, tá? Olha o artigo 394A, ele costuma cair, tá, pessoal? Diz assim, os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Olha aqui a causa de rejeição da denúncia. Por que eu falo do artigo 41? Porque é logo esse inciso 1, tá, pessoal? A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Quando que ela é inepta? Quando faltar os requisitos lá do artigo 41, já escreva no seu código. Quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, no caso de crime de ação penal pública condicionada, faltou a representação, acabou. Ou se faltar justa causa para o exercício da ação penal. Ele falou aqui, ó, justa causa para aplicação da pena, por isso que está errado a letra D, tá? Deixa eu ver o que é mais importante. Olha aqui, artigo 401, pessoal. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Esse número não se compreende as que não prestem compromisso e as referidas. O que é aquelas testemunhas que não prestam compromisso? Aquelas testemunhas, pessoal, que elas são parente, né? Que por alguma forma elas não podem ser comprometidas, né? E as referidas serão aquelas testemunhas que a testemunha falou. Tem uma testemunha no processo, por exemplo, a Luana, né? A Luana é testemunha do processo, ela fala, olha, eu realmente estava lá, mas o Marcelo estava comigo. E o Marcelo também viu. Foi uma testemunha referida pelo juiz. O juiz pode chamar o Marcelo? Pode. E vai contar como testemunha? Não. Por isso que a letra B estava errada. Olha aqui. No processo comum ordinário, na audiência de instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela defesa e 8 pela acusação. Compreendidas aquelas que deixam de prestar compromisso? Não. Não compreendendo as que deixem de prestar compromisso, tá? Então, gabarito da 72, letra C. Beleza até aí, pessoal? Marcaram esses artigos que nós falamos? Vamos lá para 74. Aqui na 74, deixa eu ver se ela é 73. Se ela cai. Olha, a 73, ela não cai para investigador, tá, pessoal? Porque ela já vem tratando aqui de sentença decisória, sentença penal, né? Procedimento de crime de responsabilidade do funcionário público, mas vamos passar por elas rapidinho, né? Olha aqui. Aí aqui a gente já iria, pessoal, lá para... Deixa eu ver aqui. Sentença. Alguém vê aí qual que é o artigo para mim? 381. 381, obrigada. Já tá lá na frente, maluca, né? 381. Não é grande, não é muita coisa, dá pra gente passar por eles assim rapidinho. Olha aqui, ó. Diz lá, de acordo com o Código de Processo Penal, no que se refere à sentença, assinale a alternativa correta, tá? Esse aqui é o 73. Ele diz, qualquer das partes poderá, no prazo de 3 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão. Gente, isso daí, o prazo é de 2 dias, tá? 2 dias, está lá no artigo 382, são os embargos de declaração, né? Quando tiver obscuridade, ambiguidade, eu posso pedir embargos de declaração, que é o artigo 382, é 2 dias.
Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência da prova existente nos autos de elemento ou circunstâncias da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá mover nova ação? Não, pessoal. O Ministério Público vai poder aditar a denúncia. O que o juiz vai fazer? Chega lá no final, ele entende por homicídio qualificado, e ele meteu lá pelo homicídio simples. Ele fala, juiz, me manda essa denúncia aqui de novo, que eu vou aditar. Quando ele adita, é como se ele... Não é uma nova, ele está emendando, né, em tese, né, está emendando. E aí vai ter que abrir prazo tudo de novo, para citação, resposta, coisa todinha, tá? Então, olha aqui. Aí ele fala, haja vista a vedação legal quanto à possibilidade de aditamento? Não. Olha lá o artigo 384. Encerrada a instrução, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente, olha lá, o MP deverá aditar a denúncia ou queixa, coloca o prazo ainda de 5 dias, porque pode ser cobrado. Então, letra B está errada. O juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Pessoal, Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 383, tá? Ele botou na letra A o 382, na letra B o 384, na letra C o 383, tá? O juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda, em consequência, tenha que aplicar a lei mais grave, tá? Não tem problema. Vamos lá, vamos ver a letra D. Nos crimes de ação pública, é vedado ao juiz reconhecer agravante quando nenhuma tiver sido alegada? Olha aqui o artigo 385, vê que eu estou falando? É a mutatio libelli, isso mesmo, Pâmela, mutatio libelli ou emendatio libelli. No artigo 383 é a mutatio e no 384 a emendatio. Dificilmente cair para investigador, talvez para delegado possa vir a cair de forma mais forte. Olha o 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o MP tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante, embora nenhuma tenha sido alegada. Bastante controverso o artigo 385, mas tem a previsão do Código de Processo Penal, tá? Então, artigo... Aqui está dizendo que não, então pode. Questão 73, letra C. Vamos aqui para 74. Esse 74, ele costuma ser bastante cobrado em prova, que é o procedimento relativo à competência de funcionário público, tá? Competência não, crime cometido por funcionário público. Deixa eu só achar qual que é o artigo, que ele é rapidinho e eu sei bem o que cobra. Deixa eu ver. Caso de injúria, aqui. Artigo 513. Presta bem atenção, vamos analisar aqui rapidola. Vamos botar para terminar aqui essa como é que chama? Senão a gente termina lá de tarde. Mas é bacana esse aqui. Olha aqui. Artigo 513. Procedimento de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Me acompanhe. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documento ou justificação que faça presumir a existência de delito, ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer das provas. Olha o artigo 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará notificação do acusado para responder por escrito no prazo de 15 dias. Vocês viram lá no documento do OUT que eu coloquei para vocês, que o juiz, quando ele recebe a denúncia, ele manda autuar, né, beleza? Aí ele recebe, manda citar e dá prosseguimento. Aqui não. Ele manda autuar, o que é autuar? É grampear, é paginar, fazer uma capa, dar um número. E aí, antes dele receber a denúncia, ele vai notificar o acusado, o funcionário público, para ele responder por escrito no prazo de 15 dias. Então, ele não manda citar. Tá aí a diferença do procedimento para funcionário público no crime de responsabilidade do funcionário público. Antes da citação, ele manda notificar o acusado no prazo de 15 dias. Aí ele fala assim:
Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição, o juiz ser-lhe-á nomeado defensor que caberá apresentar a resposta preliminar. Então, presta atenção. Eu não sei onde ele está, não sei qual é a casa. O juiz, se ele não apresentou notificação, vai nomear um defensor para apresentar. Olha a diferença lá para o procedimento comum. No caso previsto no artigo anterior, o prazo concedido para resposta nos autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificação. Aí, depois que o juiz pega essa primeira resposta da notificação dele, é que o juiz vai analisar se ele vai rejeitar ou receber. Então, presta atenção que o funcionário é como se ele tivesse uma chance anterior. O juiz, o MP oferece a denúncia, o juiz manda autuar e fala, olha, secretaria, não vou nem ler. Manda logo para o funcionário público, notifica ele, não cita, notifica ele, para que no caso de 15 dias ele apresente uma resposta para mim. Eu vou pegar essa resposta e, ao analisar essa resposta, é que eu vou decidir se eu vou rejeitar ou se eu vou receber. Olha aqui. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado, seu defensor, a inexistência do crime em procedência. Aí, agora, se ele se convencer, ele recebe a denúncia e aí ele vai ser citado. Aí, ele sendo citado, procedimento ordinário, igual como eu ensinei vocês no começo. Então, o que vai diferenciar o procedimento do funcionário público é que antes da citação, ele vai ser notificado, vai apresentar uma resposta escrita no prazo de 15 dias. De posse dessa resposta que o juiz vai verificar se ele vai rejeitar ou vai receber, tá? Vamos lá, a questão 74. Sobre o procedimento e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, tais como peritos criminais, assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de Processo Penal. Letra A. Diz o seguinte. A adiantada do inquérito policial preparatório é indispensável nos crimes de responsabilidade nos funcionários públicos cujo processo e julgamento competirão ao juiz de direito. Não ouvi falar nada disso. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuar e ordenará a citação? Não, né? Vai mandar autuar e determinar a notificação. Ele vai poder apresentar uma resposta escrita no prazo de quantos dias dessa notificação? 15. Se de posse dessa resposta o juiz analisar e receber a denúncia, aí ele manda citar. Citado, aí sim tem o prazo de 10 dias. B está errada. A notificação do acusado para previamente ao recebimento da denúncia, manifestar sobre o tema, apresentando sua defesa, evitando que seja inicial recebida, se estende ao particular que seja coautor ou partícipe. Vamos lá. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. 74, gabarito letra D. Vamos lá, 75. Ainda da mesma situação. Sobre o rito especial dos processos sobre os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. O que prescreve o direito processual penal brasileiro? A. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, competirá o processo e julgamento aos juízes leigos? Não, é aos juízes de direito. Olha lá, artigo 571. B. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado advogado público filiado à procuradoria respectiva ao ente federativo a que cabe apresentar o pedido de suspensão dos autos? Não, pessoal. O juiz só vai nomear defensor para ele. Nenhuma peruada. Essa questão peruou demais. Vamos lá, letra C. A resposta não poderá ser instruída com documentos e justificações, mas tão somente com a indicação de eventuais testemunhas? Não, pessoal. Olha o parágrafo único do artigo 515. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. D. Na instrução criminal dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos e nos demais termos deste tipo de processo, observar-se ao disposto nos capítulos do Código Penal, Processo Penal, relativos
após os processos de rito comum, certinho. Por quê? Olha só, depois que ele for citado, então vamos lá. Tem a denúncia, o juiz recebe? Não. Manda notificar ele, para ele apresentar uma resposta escrita no prazo de 15 dias. Pega essa resposta. Se ele se convencer que não teve crime, ele já rejeita. Se ele se convencer que teve, aí ele manda citar. E aí eu pego o procedimento todinho lá do Código de Processo Penal. Tá certinho aqui a letra D, tá? 76. Ainda sobre crime de funcionário público. Diz o seguinte: a respeito do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade do funcionário público, letra A. Vamos lá. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuar e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Tem alguma coisa aí que está mais ou menos. Porque, olha só, é nos crimes... É inafiançável, tá errado. Está escrito inafiançável, mas é no crime afiançável, tá? Olha B. Nos crimes insuscetíveis de graça ou anistia, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-lo e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito no prazo de 15 dias? Não, é nos crimes afiançáveis. Está vendo o que ele está cobrando aí? Só o 514. Olha aqui. Ele só quer saber se tu sabe se é inafiançável, se é imprescritível. Olha aqui, a letra, ele falou imprescritível, não. É nos crimes afiançáveis, tá? Letra D. Vamos lá, 77. Tá vendo como a questão inteira, olha só como é só o CP, ela é bacana, né? Pegou o 54 e trocou uma palavrinha em cada questão, justamente para não te dar margem de falar, deixa eu ver, eu me lembro se era imprescritível, se era afiançável, inafiançável, não. Ele botou tudo igual e trocou, que era para te lascar mesmo. Eu gosto de questão assim. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Tá certo aí, né? Certo. Show. 2. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia Errado. ou queixa em 15 devida dias. forma... Boa. 10 dias não, né? 15. Se não for conhecida a residência do acusado ou este se achar fora da jurisdição, o processo seguirá a sua revelia? Não, né, Karine? Karine falou aí, será nomeado defensor. Vai poder seguir a revelia depois dele citado e ele não compareceu, ou se ele não foi citado, só nesse momento, tá? Bom, a 3 também está errada. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou de seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Certinho, letra C. 78. O 78, pessoal, trata em recurso em sentido estrito. Vamos lá, artigo 541, tá? Artigo 541. É artigo 541? Não. Deixa eu ver, 340. Qual que eu falei que ele diz? 581. 500 e quanto? 581. Ah, tá, era isso mesmo. Olha lá, 581. Aqui ele quer só as hipóteses do recurso em sentido estrito, tá, pessoal? Olha aqui, ler o 581 todo. Não vou ler ele nem lascando para você agora. Ele fala, poderá ser interposto recurso em sentido estrito contra a decisão, despacho ou sentença que, olha aqui, letra B, deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admitir. Olha, na impronúncia do réu, cabe apelação, tá? Coloca aí do lado. Na pronúncia, cabe recurso em sentido escrito. Na impronúncia, cabe apelação, tá? Só para vocês terem uma ideia. 79. A 79 está tratando da apelação, 593, tá? Em se tratando de decisão impugnável por meio de apelação ou de recurso em sentido estrito, analise. Olha, 73 diz, deverá ser interposta a apelação, ainda que a decisão seja atacável por meio de recurso em sentido estrito. Olha lá, caberá apelação, vamos lá, 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias quando? Olha aqui.
da sentença definitiva de condenação ou absolvição proferida por juiz singular, das decisões definitivas ou com força definitiva proferida por juiz singular, das decisões do tribunal do júri, tá? Aí, olha só, deixa eu ver aqui o que é mais importante aqui. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente da parte da decisão se recorra. Então, vamos ver aqui. Olha a letra A, ele diz, deverá ser interposta a apelação, ainda que parte da decisão seja atacável por meio de recurso em sentido estrito. Presta bem atenção aqui. Imagina que o juiz, ele impronuncie o réu, tá? Da impronúncia cabe apelação, mas o juiz, ele, na mesma denúncia, ele nega, por exemplo, a... Deixa eu ver aqui, o que o juiz pode fazer? Ele julga, por exemplo, quebrada a fiança, tá? Ele impronuncia o réu, mas na mesma pronúncia ele julga quebrada a fiança. Na quebra de fiança, quando o juiz julgar quebrada a fiança, por exemplo, né? Ou ele, indeferir requerimento de prisão preventiva, que seja, vamos lá, ele indeferiu o pedido de prisão preventiva, né? Ou ele revogou o pedido de prisão preventiva, tá aí, um exemplo melhor. Ele impronuncia o réu e revoga o pedido de prisão preventiva. O Ministério Público fica louco. Ele fala assim, não, juiz, tu pronunciar, tá tranquilo, mas tu vir e revogar o pedido de prisão preventiva, tá errado. Para prisão preventiva, caberia recurso em sentido estrito. Para impronúncia, cabe apelação. Numa situação em que parte da decisão ela deveria ser combatida por recurso em sentido estrito e a outra parte por apelação, você vai recorrer dos dois somente a apelação. Isso. Então, olha lá, letra A. Deverá ser interposta apelação, apenas a apelação, ainda que parte da decisão seja atacável por meio de recurso em sentido estrito. Gabarito, letra A. E por último, meu Deus, gente, habeas corpus é sempre uma questão que cai em prova. Sempre, 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 sempre. Olha Letra lá. C. Ai, meu Deus. Habeas corpus, é correto afirmar que o habeas corpus, embora classificado pela legislação brasileira como recurso penal, é uma ação de impugnação de natureza constitucional. Verdade. Gente, inclusive eu discordo dessa questão, porque a legislação, ela não é, o habeas corpus não é um recurso. Ela é uma ação autônoma de impugnação, ela não é recurso. É uma ação autônoma de impugnação, tá? Não é recurso. Gabarito letra C. Galera, vocês precisam ler, e depois, porque agora tá me doendo muito a garganta, mas nós vamos ler juntos, tá? Esse capítulo que trata sobre habeas corpus, que é do artigo 647 até 667. Finalizamos nesta manhã a nossa... andamos quase todo o Código de Processo Penal e a nossa listagem de 80 questões de processo penal, tá? Hoje à tarde a gente retoma 5 horas para a gente iniciar a nossa bateria 8, que é uma bateria que trata somente de modificação do pacote anticrime, tá? Somente do pacote anticrime. Beleza, pessoal? Vamos almoçar e mais tarde nós retornamos. Foi um prazer inenarrável estar com vocês essa manhã, como é todos os dias deste curso, tá? Ah, fiquem de olho lá, pessoal, que eu já lancei a turma do Intensivo 2, se aprumem lá aos descontos, tá? Os prazos dos descontos, tá bom? Para você não perder o Intensivo 2, tá? Beijo, pessoal, fiquem com Deus. Meu Deus, eu não parei a gravação. Deixa eu ver aqui. Espera aí, voltar para a sala.
Eu tenho que parar a gravação. Acho que eu perdi aquela gravação por causa disso. Tá gravando ainda. Isso. Interromper a gravação. Agora sim.